Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de Filosofia 2. Está todo mundo me ouvindo? Se puderem manifestar aí como é que está o áudio no chat. Sim, professor, o áudio está bom. Perfeito. Se qualquer coisa se travar, gente, mandem uma mensagem aí no chat, que a minha internet hoje aqui continua aqui na roça e está meia lenta o upload dela, então talvez possa dar uma travada aí na aula. Gente, só fazendo a campanha novamente, né, estamos no Outubro Rosa. Lembrem aí, né, suas mães, tias, irmãs, parentes, né, as namoradas, aí todo mundo de fazer, né, o combate ao câncer de mama, né, e na aula de hoje, antes de a gente iniciar a aula de hoje, eu quero apresentar para vocês duas questões aqui dentro do nosso curso de filosofia. Deixa eu só mostrar a guia do Chrome novamente. Que peguei aqui o curso de edificações, ontem eu dei uma ajeitada na sala para vocês. Opa, mais alguns alunos chegando. Só para vocês observarem, já está disponível na nossa sala virtual a videoaula de segunda-feira, que foi dada com o professor Vinícius, então se vocês precisarem de acessar o conteúdo da aula, já estão ali os slides e a videoaula. E para quem ainda não observou, já também está disponível ao final da nossa, mais ao final aqui da nossa sala, as atividades 1 e as atividades 2. Elas vão ficar em aberto até o dia 26, a atividade 1, e até o dia 27, a atividade 2, tá ok? Então, aí durante o final de semana, quando vocês tiverem um tempinho, acessem a atividade, se quiserem aí sentar, tentar resolver em grupo, compartilhar pelo WhatsApp, enfim, fiquem bem à vontade para vocês fazerem essa atividade. Óbvio que cada um vai ter que me entregar individualmente, né? A atividade 1 são 10 questões objetivas, múltipla escolha, super fácil de fazer, vai abordar Aristóteles e, se eu não me engano, 2 ou 3 questões sobre Epicuro, né? A gente fez alguns comentários sobre Epicuro, então achei justo colocar também, uma vez que Epicuro faz um contraponto a Aristóteles e está trabalhando, né, na crítica a essa ética das virtudes. E na atividade 2, pessoal, nós temos aí também, novamente, 10 questões, daí serão 7 questões objetivas, 3 questões discursivas. Né? Vou até antecipar, uma falando sobre a maioridade, a outra falando sobre a liberdade do Kant, que nós vamos discutir hoje, e a outra falando sobre o imperativo categórico, que, se der certo, também quero finalizar hoje. Né? Então, são 3 questões. Professor, precisa escrever quantas linhas? Máximo 10. Né? O próprio sistema eu configurei lá para escrever no máximo 10 linhas, mas vocês podem ser bem objetivos, né? Escrevam aquilo que vocês entenderam com as palavras de vocês, do jeito que vocês entenderam, tá? Eu prefiro 1000 vezes uma resposta errada, e eu prefiro pontuar uma resposta errada ou não tão completa, mas que eu vejo que foram vocês que escreveram, do que eu ver um texto de internet, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu prefiro também de não dar o ponto para quando eu vejo Ctrl+C, Ctrl+V. Então, nessas 3 questões dissertativas, tentem pensar junto aí, podem conversar, cada um escreva do seu jeitinho, a resposta pode ser 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, já está mais que suficiente. Professor, pode falar. Mas essa questão de compartilhar no WhatsApp não ia gerar muita questão igual e aparentemente, entre aspas, plágio? Então, na questão da atividade 2, eu ia falar exatamente isso. Cuidem se vocês forem discutir as questões subjetivas no WhatsApp para cada um depois construir sua resposta, tá bom? Tipo assim, cada um constrói e escreve seu texto sozinho, não fiquem copiando um do outro, tá? Podem tentar discutir, ver aí as questões juntos e tal, mas respondam individualmente, sim, tentando escrever com o seu estilo de texto, tá? É um exercício, gente, é um exercício de fazer, né, a construir a resposta.
Gente, então é isso, né? Já está aí as duas atividades, uma até segunda, outra até terça-feira. Na terça-feira da semana que vem a gente vai ter uma aula também, eu vou reforçar para vocês fazer a atividade 2, tá beleza? A 1 vence no dia 26, que é na segunda. Pessoal, vamos então pegar aqui o nosso slide da aula de onde nós paramos ontem. Só um segundinho. Já aceito quem está pedindo para entrar também. Ontem a gente estava trabalhando sobre Kant. Se der tempo de a gente terminar hoje, pessoal, na sexta-feira nós temos aulas. Então, eu marquei 4h30 da tarde aquela aula, no horário que vocês tinham livre. E se a gente conseguir terminar o Kant hoje, na sexta-feira eu quero preparar uma aula sobre resoluções de questão do Enem, envolvendo utilitarismo, ética das virtudes e a ética kantiana, tá? Então, quem quiser aí aproveitar para também estudar para o Enem, a ideia da aula de quinta é meio que fazer uma revisão, um apanhado geral, fazendo essas resoluções de questões de Enem ou questões de vestibulares aí que perpassam pelo tema da ética. Como a gente estava trabalhando ontem, o tema do Kant e a ética do dever, nós tínhamos avançado até a ideia da busca da maioridade, não sei se vocês se lembram, a gente estava discutindo a ideia da busca da maioridade para o Kant. Para o Kant, todo mundo, né, todo ser humano, ou melhor, né, é pressuposto que para ser humano a pessoa tenha, o sujeito tenha o desenvolvimento cognitivo, né, ou seja, a racionalidade. Daí vem uma diferença que eu destaco para vocês. O Kant ele é o crítico do racionalismo, mas ele é defensor da racionalidade. Então, são coisas diferentes. Racionalismo francês, com Descartes, né, ele preza muito pela concepção de que o que prevalece é a razão sobre todas as coisas. A racionalidade, onde o Kant ele faz uma síntese, né, entre o racionalismo e o empirismo inglês, ele vai dizer assim, há sim parte, né, dependo parte da racionalidade, da minha cognição, mas também existe um mundo externo a mim, né, o qual é conhecido através desse software, né, o exemplo que eu dei ontem para ficar um pouco mais visual, foi a ideia de um software, né, eu tenho um software que seria a minha razão, e ela tem uma certa programação que me permite, né, compreender o mundo, né, então foi isso que a gente estava discutindo ontem, essa busca da maioridade. O que é a maioridade para o Kant? É quando a gente atinge esse patamar, né, de autoconsciência, né, de autonomia, de conhecer e de guiar por si próprio, né, e mais do que isso, é quando atinge a consciência sobre o mundo. Eu conheço o mundo e, sabendo de todas as condicionantes que perpassam o que me cerca, eu consigo fazer a melhor decisão. Né? Então, um pouco, a maioridade perpassa por isso, né, e nós finalizamos a aula colocando o seguinte, né, essa maioridade, né, foi até uma pergunta de um dos colegas de vocês, que eu não vou lembrar quem, teria que voltar lá buscar as conversas no chat, mas uma das questões era a seguinte, essa maioridade, uma vez atingida, acabou, né, para o Kant, né, nós temos a ideia de que ela está plena na modernidade, né, a humanidade, né, os seres humanos foram caminhando ao longo da história, com o desenvolvimento da ciência, principalmente matemática, física e química, né, e chegou-se num estágio onde o sujeito era capaz, né, de conhecer as coisas, né, e uma vez conhecendo ela, dominar as coisas, decidir sobre elas. O exemplo que eu dei, ela sempre vai permanecer, ela pode ser, como se diz, uma busca permanente pela maioridade. No caso do Kant, não é essa a ideia, né? É mais ou menos isso, atingimos 18 anos, somos, que nem o povo diz, né? A gente é de maior, né? Então, chegamos na maioridade, né? Uma vez atingida a maioridade, não se regressa, né? Óbvio que a gente sempre vai pela experiência, pelo conhecimento, desenvolver mais habilidades, mais formas de conhecimento, mas, né, uma vez que você atingiu a maioridade, você se torna plenamente capaz, né? Aqui eu me refiro ao direito, ela se torna plenamente capaz, o sujeito,
e isso não se regressa, né, exceto em circunstâncias muito específicas, que não cabe entrar ao caso, mas se você, né, pressupõe que você conhece todas as leis, pressupõe que você tem capacidade, seja você de 18 anos ou alguém de 45, tem a mesma capacidade para decidir sobre as coisas, por isso que a lei é aplicada de forma igual, né, e assim sucessivamente. Então, essa é a ideia da maioridade, é a capacidade do sujeito se guiar por si próprio. Por quê? Porque ele tem racionalidade, porque ele tem razão, ele consegue conhecer. Eu paro por aqui essa ideia da discussão sobre racionalidade, sobre conhecimento e os limites do conhecimento, porque esse é um conteúdo que vocês estudam em filosofia da ciência, que é o conteúdo do terceiro ano, né, conteúdo de epistemologia aí com o professor Pablo, né, então ele vai retomar isso lá na obra A Crítica da Razão Pura. Eu entro agora, gente, na obra A Crítica da Razão Prática, né, porque o Kant estava falando de conhecimento, então ele fez uma definição, né, antropológica. O que é isso, professor? Ele fez uma definição de quem que é o sujeito que age, né, o sujeito que age, o sujeito que produz uma conduta moral, é um sujeito que é capaz de conhecer, é um sujeito que tem razão, tá ok? É um sujeito que tem essa capacidade de conhecimento, e por ter essa capacidade de conhecimento, ele tem maioridade, e por ter maioridade, ele deve ser responsável pelos atos que ele faz, seja de forma individual, seja de forma coletiva, né? Então, é essa definição antropológica, ou é essa definição de sujeito, né, de ser humano, que o Kant está colocando para a gente. Então, percebam, Kant primeiro definiu quem que é o sujeito que age, depois ele vai definir quais as condutas que podem serem feitas e podem serem consideradas justas. Seguindo adiante, pessoal, né, então a gente vai perceber que a razão, a razão aqui tida, né, enquanto a essência desse sujeito, ela se torna fundamento da moral, né? A moral, né, a gente pode ver em alguns autores que ela é fundamentada ou na religião, né, percebam, né, durante todo o período do medievo, a moral foi fundamentada onde? Numa concepção de Deus, numa concepção teológica. Tá errado, tá certo? Nem certo nem errado, foi o que aconteceu, né? Então, assim, durante o período medieval, a moralidade, a ética cristã, né, principalmente, né, se fundamenta aonde? Em Deus, né? Durante o período antigo, né, vocês viram que lá, né, para o Aristóteles e para o Platão, nós também fundamentávamos a moral aonde? Numa concepção de sujeito, né? No caso do Platão, principalmente, o sujeito entendido enquanto alma. No caso do Aristóteles, né, o sujeito entendido quanto razão, né, que consegue avaliar o justo meio, mas também enquanto corpo. No hedonismo, por exemplo, a gente vai ver que o sujeito ele é entendido basicamente enquanto corpo, prevalece a dimensão corporal, né, a ideia do prazer, da dor, assim como, né, isso vai depois ressaltar lá no utilitarismo. Aqui para o Kant, o que vai balizar, né, o que vai se tornar fundamento, né, da ética dele, ou da moralidade, é a razão. Né? Gente, eu vou fazer um parênteses aqui para vocês. Assim como Aristóteles, Kant é um dos autores que são exceção naquela distinção que a gente fez entre ética e moral. Né? Para Kant, a ética ela é prática. Né? Eu acho que eu comentei isso ontem no início da aula, e ela é uma ética puro prática. Ela é pura porque ela é vazia de conteúdo, e ela é prática porque ela tem aplicabilidade. Né? Então, ele é exceção naquela concepção que eu passei lá do professor Vasquez para vocês no ciclo passado, nas aulas do primeiro módulo, né, das nossas primeiras aulas. Lembrem-se disso, Aristóteles e Kant são essa exceção. Os demais autores vão considerar ética puramente teórica e a moral como prática. Perfeito? Aqui não, aqui a ética e a moral são práticas, né? São puras, no caso da ética ela é pura, mas ela também é prática. Mas voltando então, a razão ela confere ao sujeito esse atributo de autonomia, e eu já compartilho com vocês um pouco mais sobre esse conceito de autonomia no slide seguinte. A razão ela possibilita o agir e a escolha livre,
E daí aqui, então, nós temos dois grandes conceitos para o Kant, que ele vai desenvolver dentro da crítica da razão prática, pessoal, que é o quê? Conceito de autonomia e o conceito de liberdade, que são dois conceitos distintos, mas que são os dois conceitos necessários para que aquele sujeito, para você aí que está acordando, que está dando start na sua racionalidade, tentando entender o que está acontecendo aí no mundo, são esses dois atributos, né, autonomia e escolha livre, né, capacidade de agir por si só e fazer essa ação de forma, né, do dever aqui, porque o conceito de liberdade para o Kant é bem específico, vocês estão aqui livres, mas é porque vocês devem, se fosse o Kant falar isso, né, ele falaria isso, vocês estão aqui livres não porque vocês querem, mas é porque vocês devem estar aqui na aula de filosofia. Seria essa uma ideia de liberdade para o Kant que a gente já comenta. Mas então são esses dois atributos, né, autonomia e liberdade, que dão a capacidade para o sujeito, né, de agir sobre o mundo. Daí o Kant, como eu já vinha comentando nas duas aulas do utilitarismo, o Kant ele vai trocar ferpas, né, com os filósofos Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Né? Por quê? Porque o Kant vai dizer o seguinte, né, sentir prazer ou sentir dor, óbvio que é inerente ao ser humano. Né? Nós sentimos prazeres, nós sentimos dores. Né? Vou tomar um café, eu posso sentir um prazer, posso, né, sentir o gosto e tal, ou posso sentir dor, o café pode estar muito quente, vai queimar a minha língua. Enfim, isso é muito, muito natural, vai dizer o Kant. Isso é muito próprio do ser humano, assim como dos outros animais. Percebam, os outros animais também sentem prazer ou dor. Né? Quando eles estão, né, aí quem tem pet, né, quem tem um cachorrinho, uma calopsita, um gatinho em casa, você sabe quando o animal está confortável, né, ou quando ele está irritado, quando ele está com dor. Né? A gente consegue fazer essa leitura, né, pelo próprio comportamento do animal. E o Kant ele vai dizer exatamente isso. Né? Sentir prazer ou dor é próprio do ser humano, assim como de qualquer animal. Né? Por isso, né, que a razão é que se torna hierarquicamente superior. Por quê? Enquanto os animais apenas sentem prazer ou dor, nós sentimos prazer e ou dor, mas nós também conseguimos racionalizar esse processo de prazer ou dor. E não é, então, sobre o prazer e a dor que deve recair, né, o nosso critério de julgamento, como diriam os utilitaristas. Lembra que o John Stuart Mill vai falar que, né, e o Jeremy Bentham, o Epicuro falou isso, os hedonistas. Gente, fazendo um parênteses, parece que, né, tem momentos na história da filosofia que é um verdadeiro plágio, né? Você vê um autor lá falando que o outro já falou há vários séculos atrás. Mas isso acontece e a gente tenta entender as diferenças desses autores. Mas, assim, Epicuro falou, né, todos os hedonistas falaram, o John Stuart Mill, Jeremy Bentham, vão colocar o critério do que é justo, do que é certo, do que é errado, sobre a matemática, né, de aumentar o prazer e diminuir a dor da maioria das pessoas, da maioria dos indivíduos. Aqui para o Kant não. Para o Kant, a dor e o prazer elas vão existir, elas são consideradas, elas podem ser consideradas, mas o que prevalece lá, em última instância, para eu decidir o que é certo ou o que é errado, né, para eu considerar um ato moral como justo ou injusto, é a capacidade de eu racionalizar ele, a capacidade de eu compreender, ter consciência do mundo e avaliar qual que é melhor, né, qual que é a melhor conduta, né, e daí a gente pode perguntar, né, qual que é a melhor conduta? Logo, logo chega a resposta. Mas então a gente avalia qual que é a melhor conduta a partir do quê? Da razão, né? Então, fica aqui na tela, quem estiver anotando em caderno, pode anotar o primeiro critério, né? São 3 passos, né? Step by step, o Kant vai falar de 3 passos, tranquilo, daí não tem problema. Depois você recupera aí a gravação e pode ver o que a gente estava comentando aqui, né? Mas então o primeiro passo, né, da filosofia kantiana, o primeiro critério para eu considerar se uma conduta é justa é saber se eu agi de forma racional.
Podem anotar isso, gente. Isso, assim, é o chavão da filosofia na crítica da razão prática do Kant. Né? Para eu saber se uma ação é justa, né, eu tenho que avaliar se eu agi sobre os limites da minha razão. Ou, se a gente for traduzindo popular, se eu tive razão quando eu fiz aquela conduta. Né? Então, o primeiro passo para uma conduta ser avaliada como moralmente correta ou incorreta, justa ou injusta, é pautar ela sobre uma racionalidade. Essa racionalidade, ela pode estar, né, de acordo com a nossa emoção, mas ela pode estar em desacordo com a nossa emoção, com o nosso prazer, com a nossa dor, né? Então, assim, ainda que eu faça algo que eu não goste, por exemplo, quem que está aqui, né, tipo, uhul, vamos acordar às 7h30 porque logo tem aula de filosofia, né, maior felicidade porque vai ter aula de filosofia. Eu espero, assim, que muitos, todos estejam assim, mas digamos que tem alguém que não esteja, diz, putz, vou ter que acordar, vai ter aula de filosofia, né, então, vamos lá, né, vamos. Se você está fazendo essa conduta com esse, vamos lá porque sou obrigado, e não sobre uma razão, no sentido assim, não, vou acordar porque o meu compromisso de hoje é ter aula de filosofia, eu preciso da aula de filosofia, né, porque eu quero lá passar, ir bem no Enem, passar no vestibular, porque eu quero me aperfeiçoar, ter mais conhecimento, você está no campo da razão. Se você vai para o campo da emoção, a emoção ela não justifica o ato moral. Lembra que eu comentei ontem que ainda que eu faça a coisa certa, mas se eu fizer pelo motivo errado, para o Kant, esse ato ele não tem valor, né? Por exemplo, ainda que eu esteja aqui em sala de aula, mas contrariado, chateado, né? Porque o pai ou a mãe foi lá e bateu na porta e me obrigou a levantar, né? Então, assim, se eu estou aqui contrariado, eu estou fazendo a conduta certa, eu estou na sala de aula, mas pelo motivo errado, foi porque alguém me obrigou, né? Para o Kant, esse ato ele não deve ser avaliado como justo, né? Ou injusto, como correto, se a gente for preferir. Fica tranquilo desse jeito, gente? Então, assim, é sobre a racionalidade que se pauta a razão. Então, para o primeiro, vou entrar na aula de filosofia, para eu saber se a minha conduta de entrar na aula de filosofia hoje seria bem avaliada por Kant e considerada correta, seria eu fazer a seguinte pergunta: eu estou entrando na aula de filosofia por quê? Porque eu tenho consciência de que ela vai me agregar algo, ou porque eu estou sendo obrigado? Se for porque eu estou sendo obrigado, o Kant vai dizer, então eu não posso avaliar sua conduta como moralmente correta. Não quer dizer que você está fazendo errado, percebe? Só que eu não vou dar valor à sua conduta. É isso que ele está dizendo. Eu não vou valorar ela, porque você está até fazendo certo, mas pelo motivo errado. Agora, se você me falar o seguinte, eu estou entrando na aula de filosofia, porque eu quero aprender, porque eu quero conhecer mais sobre o mundo, eu quero estudar Kant, porque eu quero ir bem no vestibular, no Enem, enfim, eu racionalizo, percebam, eu crio razões para estar na aula de filosofia, o Kant vai dar um joinha, o primeiro joinha para você. Né? São 3 joinhas que você tem que conseguir, são três etapas. O primeiro é o da racionalidade. Perfeito? Vou tentar responder aqui o chat. Em que momento seria fora da razão? Albert, é exatamente no momento em que perdura a emoção. Né? O Kant ele não chega, eu já comentei ontem com vocês um pouquinho, ele não chega a falar aí das pessoas, né, que, por exemplo, não têm consciência de si. Né? Mas vamos cogitar aí, né, pessoas que não têm consciência de si, seja por uma questão de doença, seja por um momento, sei lá, você pode ser sonâmbulo e fazer alguma ação à noite sem ter consciência de si, ou pessoas que não têm consciência de si porque estão interpretando errado a situação. Né? Eu estou interpretando errado, eu vejo uma coisa, né, eu pareço entender que é uma coisa, mas na verdade é outra. Né? Eu não consegui acompanhar muito bem as notícias nessa semana, mas me parece que teve aí deputado ou senador com dinheiro dentro da cueca, né, parece que até Collor voltou à tona, enfim, mas vamos pegar o caso do deputado aí, né, digamos que você pega um deputado com 50 mil reais dentro da cueca, né, você tem uma situação, e daí o que você vai interpretar? É normal
ter alguém carregar 50 mil, né, assim, principalmente em lugares tão específicos do corpo, né? Então, assim, o que é agir fora da razão? É quando eu olho, por exemplo, para essa situação e eu não consigo interpretar ela. E daí é justificável? Tem como justificar isso? Daí a pessoa vai criar uma historinha, né? Não, porque isso aqui é meu, eu faço o que eu quero, não sei o quê. Isso aí é agir fora da razão, né? Eu tento criar uma consciência de mundo que, na verdade, não condiz com o mundo tal qual ele é. Então, seria nesse sentido. Em que momento seria agir fora da razão? Ou por questão de doença, por exemplo, ou, né, por um momento aí que você está, sei lá, pode ser até mesmo alcoolizado, que você não tem consciência de si, consciência das coisas, pode ser porque você é sonâmbulo e acordou à noite e fez determinado ato, pode ser porque você toma remédio muito forte e esse remédio faz você perder, né, as suas condições de consciência sobre o mundo, isso faz com que você não consiga agir sobre a razão, ou pode ser nesses casos, né, em que você quer desvirtuar o mundo, né? Você quer fazer uma interpretação de mundo que não condiz com a realidade, né? Então, fazendo isso, estaria agindo fora da razão, perfeito? Né? Principalmente, né, agir fora da razão é agir com as emoções, pelo impulso, né? Então, seria isso que o Kant vai dizer. Como que a gente vai saber julgar uma conduta? Esse é o primeiro passo, né? Então, perceber se eu estou racionalizando a conduta, percebe? No utilitarismo, qual que seria? Perceber se eu estou aumentando o prazer ou diminuindo a dor, né? Pro Kant, não. Qual que é o primeiro passo para eu julgar uma conduta? Racionalizar ela, ver se ela foi pautada em uma razão, ver se ela foi pautada na racionalidade ou nos sentimentos da pessoa que agiu. Se ela foi pautada na racionalidade, você pode você passa o primeiro estágio de uma conduta justa, você dá o primeiro joinha de uma conduta justa. Se ela foi pautada na emoção, você dá o primeiro, né, passinho errado de uma, né, você dá o primeiro passo para uma conduta provavelmente errada. Pegar um exemplo bem simples, bobinho, mas que talvez ajude a gente a entender o que é isso, gente. Dei lá na outra aula o seguinte exemplo: pai de família, lá com sua esposa, filhos, né, ele precisa, ele está desempregado, não tem comida, entra no mercado e rouba alguma coisa, né, algum alimento para dar para os filhos. No utilitarismo, essa conduta seria considerada justa. Neste primeiro momento para o Kant, a gente vai avaliar o seguinte: esse pai agiu por emoção, por impulso, ele roubou porque passou lá e estava, nossa, olha que bonito isso aqui, essa comida eu vou roubar, ou ele teve uma racionalidade? Não, eu vou precisar atingir um fim, que é alimentar meus filhos, e então ele age por racionalidade. Nessa conduta do roubo, ele passaria para o Kant como uma conduta justa no primeiro estágio da conduta, que é a racionalidade. Agora vamos para a segunda e terceira, ver se essa mesma conduta passa ou não passa, beleza? Pode perguntar, Jefferson, pode abrir o microfone sim, fica à vontade. Professor, no caso, esse tipo aí, essa razão aí, fundamento da moral, é para ver se a pessoa deve, como a pessoa deve ser julgada, né? Existe um caso que um homem, ele percebeu que ele estava tendo pensamentos pedófilos, no caso, só que aí ele sabia que isso era, tipo, meio que doentio, né? E aí ele procurou fazer um exame no cérebro dele, né? E ele descobriu que ele tinha um tumor no cérebro. E aí ele fez a cirurgia para a retirada desse tumor. E quando ele fez a cirurgia para a retirada desse tumor, depois, após a cirurgia, ele parou de ter esse tipo de pensamento doentio, no caso, né? Pedófilo. Ele seria julgado, no caso, ele não fez nenhum ato, mas ele seria julgado se ele tivesse feito algum ato, porque foi culpa do tumor, não foi? Algo que ele não tinha poder sobre. Então, vamos lá. Boa questão do Jefferson. O Albert está dizendo que você viu isso em The Good Doctor. Mas vamos pegar essa situação. Foi sim. Então, ó, mas, gente, isso é legal, vocês estão sérios pensando em filosofia,
E não é só Merlin que fala de filosofia. Eu recomendo aí várias séries que dá para a gente assistir e fazer essas análises. Peguem essa situação, né? Vamos avaliar a partir da perspectiva kantiana aqui, né? Nessa situação, o sujeito, ele está agindo sobre o quê? Algo que está fora, né? O tumor, que é algo biológico, né? Que estaria influenciando a sua racionalidade, ou melhor, prejudicando a sua racionalidade, né? Ela estaria fora de controle do sujeito. Se está fora do controle do sujeito, né, o que o Kant vai falar? Né? Digamos que ele tivesse feito algo errado, né? Esse sujeito, ele poderia ser julgado como justo, ou melhor, como moral ou imoral? Neste caso, Jefferson, bem específico, né, deixa eu ler o próprio doutor, né? Vamos lá. Nesse caso próprio, nesse caso bem específico, né, onde você tem uma situação que é externa ao sujeito, né, ou melhor, é interna, porque é na cabeça, né, mas eu digo assim, que foge do controle do sujeito, ele não poderia ser, para o Kant, avaliado nem de forma moral, nem de forma imoral. E isso seria uma conduta, eventualmente, caso ele tivesse, né, feito algum ato de pedofilia e fosse comprovado que isso era decorrente de uma condição biológica dele, que fugia ao controle da sua racionalidade e recaía sobre o biológico, essa situação ela se tornaria um caso amoral. Né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês lá no início do semestre, mas eu acho que sim, nós podemos falar de moralidade, que é quando é a favor da moral, né, quando a conduta está acompanhando a moral, imoral, quando a conduta, né, ela vai contra a moral, que parece ser esse o caso. No entanto, quando se prova que o móvel, né, que o que motivou, gente, desculpa os refluxos, eu tive um procedimento médico, aí às vezes fico dando esses refluxos aqui, peço perdão mesmo, fiquei até, por isso que eu não dei as aulas aqueles dias para vocês, e às vezes volta. Mas vamos lá, quando a conduta ela vai contra a moral, que parece ser pedofilia, é contra a moral, né? São poucas contra a moral, e assim, gente, não é contra todas as morais, existem lugares, né, já existiu épocas, né, por exemplo, na Grécia Antiga, vamos recordar a Grécia Antiga, o que a gente entende hoje por pedofilia na Grécia Antiga, se entendia como iniciação dos jovens da filosofia, né? Era muito comum, né, os filósofos mais velhos, né, nós vou usar um termo aqui péssimo, mas desconsiderem. É muito comum os filósofos mais velhos introduzirem os jovens, os futuros filósofos na filosofia através de relações sexuais, né, e muitos desses, né, eram menores do que a idade do que a gente considera hoje, não existia essa noção de idade, né, e se a gente analisar na perspectiva de hoje, isso seria pedofilia, naquele contexto seria moral, ao contrário, era o que deveria acontecer. Um jovem que não passasse por esse processo, né, como que a gente vai falar, né, isso na antropologia, por esse processo ritualístico, né, de introdução à vida adulta, ele era rechaçado, ele era excluído da sociedade. Isso aconteceu muito, isso era muito comum na filosofia antiga, isso é muito comum em determinados povos, né, arborígenes, principalmente da Austrália. Se vocês tiverem curiosidade, né, eu falo agora, vou abrir um parênteses por causa que eu sou antropólogo, vocês sabem disso, né? Eu dou aula de filosofia, sou professor de filosofia, mas eu gosto mesmo de fazer pesquisas na área de antropologia. Vamos pegar umas literaturas dos povos arborígenes, né, na Malinésia, na Polinésia, você vai ver que é muito comum essas relações sexuais, né, com menores de idade, do que para a gente vai considerar como menor de idade. Então, e ainda teria um duplo caráter, né, é menor de idade e seria, né, relacionado à homossexualidade. Então, seriam dois caráteres, dois tipos de julgamento. Então, vamos lá. Se a conduta, retomo a pergunta do Jefferson, né, o professor dá uma volta aqui para responder uma pergunta. Gente do céu, onde está minha cabeça? Isso que dá quando você dá aula de manhã cedo. Mas vamos lá, respondendo a pergunta do Jefferson. Pedofilia é considerado imoral, né? Se a gente age
conforme a moral, a gente está agindo moralmente. Se a gente age, no caso da pedofilia, a gente age de forma imoral. No caso específico em que o Jefferson relata para a gente, aonde o sujeito ele não tem domínio da sua consciência, daí vamos resgatar dos critérios para uma conduta ser avaliada moralmente é que ela seja consciente. Estão lembrados? Que ela seja livre, que ela seja consciente, que ela seja humana, que ela seja praticada por um ser humano. Então, aqui está faltando o quê? Esse critério da consciência. Faltou o critério da consciência para o Kant e para a ética, de uma forma geral, essa situação, né, de pedofilia causada por um tumor, né, aí que o Jefferson relatou, ele seria classificado na categoria de amoralidade. Seria um caso, então, tão atípico, né, tão extra, tão, né, improvável, né, tão fora do comum, né, que eu não vou dizer nem que é moral e nem que é imoral. Ele é amoral, né? O A de negação, o A que vem lá do grego de negação, né? Moral, então, ele não tem moralidade, essa conduta, e ela não pode ser julgada no caso do Kant. Consegui responder, Jefferson? Professor, acho que sim. Oi? Gente, vamos pegar uma questãozinha, vamos tentar atualizar essa questão do Jefferson para ver como é que isso funciona no direito, né? Vocês veem quando alguém faz uma burrada muito grande, né? Isso geralmente quando aparece na mídia, a pessoa vai lá, mata 3, 4 pessoas, ou teve aquele caso de racismo muito recentemente, não sei, eu até já comentei dele, com o entregador de pizza, não lembro nem onde foi agora, mas aconteceu recentemente, teve aquele caso de racismo, as pessoas vêm e alegam, lá no processo judicial, de que o sujeito que praticou a ação, ele tinha, no caso desse específico, né, ele tinha algum problema mental, não lembro qual agora, não sei se era esquizofrenia, não sei o que era, mas tinha um problema mental. Gente, alegou problema mental, você está tirando o quê? Razão. Você está tirando a razão, você quer fazer o quê? Desconfigurar a conduta para que ela não seja analisada nem pela moral e nem pelo direito. Então, nesse caso, o sujeito que eventualmente venha a ser, esse sujeito que alega e que vai dizer que tem uma doença, que agiu por conta dessa doença, ele não é avaliado, ele não consegue ser avaliado nem, se ele provar, óbvio, né? Ele não consegue ser avaliado nem pela moral, nem pelo direito. No caso do direito, quem responde são os responsáveis e o sujeito passa a ser orientado para um tratamento, né? É o que acontece, gente. Vamos lá, é Kant na veia aqui, vamos lá. O que acontece quando um menor de idade pratica um crime? Me respondo aí, Jefferson, o que acontece quando... que idade que você tem? Você tem 16 anos. Eu tenho 16. Imaginemos que o Jefferson... Lá vem o professor com os exemplos mais mirabolantes dele. Imaginemos que o Jefferson entra no IF com uma arma e assassina o Albert. Vou pegar o Albert, que foi o último que escreveu aqui. Se manifestou, vai entrar na brincadeira. Vamos lá. O Jefferson entra no IF com 16 anos, pega uma arma e assassina o Albert. O que acontece com o Jefferson? Vai ser preso? Não. Entre aspas, não vai acontecer quase nada, mas vamos dizer assim, vai para a FEBEM, que era a antiga FEBEM, mas na verdade ele vai para onde? O Jefferson, ele não vai ser condenado por homicídio, não vai ser registrado uma condenação por homicídio em desfavor de Jefferson. Ele vai ser, vai ser encaminhado para aquelas casas de reabilitação, né? Vai ficar antecedente criminal, professor? Não vai. Por quê? Porque se entende que Jefferson, com 16 anos, não tem maioridade, ou seja, não tem toda a capacidade cognitiva para entender que pegar uma arma, e ir lá assassinar o Albert é errado. Você percebe como Kant vocês percebem como Kant está presente hoje no nosso direito? O sistema criminal, o sistema penal, ele é baseado no Kant totalmente, gente. Pode falar, Jefferson. Se defenda. Tem casos, pelo menos nos Estados Unidos, de crianças muito pequenas que fizeram assassinato e aí elas foram enviadas para reabilitação e depois que chegaram à fase adulta, elas receberam novas identidades, né?
Exatamente, né? Eu não conheço, infelizmente eu não conheço o sistema, o direito da common law, que é o direito norte-americano, tenho pouquíssimo conhecimento, mas pelo menos no civil law, que é o nosso direito, né, o direito germânico, o direito escrito, no caso de você não ter maioridade, você não responde, né? E aqui, gente, não é o Kant copiando o direito, é o direito copiando o Kant. O nosso direito, o nosso Estado, ele se fundamenta no Kant. Por isso que eu digo que é importante vocês dominar o Kant. Por que que não vai ser condenado? Porque se entende que o menor da idade, ele não tem todas as capacidades cognitivas para saber o que é certo, o que é errado. Então, nesse caso hipotético, em que o Albert já estaria desfalecido no campus, né, o Jefferson iria para uma casa de reabilitação, né, para né, se aperfeiçoar moralmente e tal, e vem toda essa balela que o campo jurídico vai querer colocar para a gente, né, de goela abaixo, e os pais, daí sim, os pais do Jefferson seriam os responsáveis pela conduta, né? Então, só para vocês entenderem, mesmo se ele fizer isso intencionalmente, sabendo que aconteceria e que não seria condenado. Então, Albert, mesmo se ele fizesse isso para o direito, mesmo se ele fizesse isso intencionalmente, para a moral, né, para a moral nossa, a gente iria condenar o Jefferson, a gente iria condenar a ação dele, ia dizer que ele é um mau caráter, ia condenar. Mas para o direito, mesmo que o Jefferson falasse assim, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, inclusive eu estou ganhando para fazer isso, mesmo se ele falasse isso, para o direito não vale. Por quê? Porque o Marcos Solis perguntou aqui, Kant é um dos pilares do direito? Então, sim, né? Kant, junto com Hegel, né, que são dois filósofos alemãos, eles são os pilares do nosso direito, né? O nosso direito, gente, ele bebe, né, ele é uma cópia, né, do Código Napoleônico, ele é uma cópia do direito alemão, ele é uma cópia do direito, ele faz, é quase um, alguns vão falar potpourri, né, eu falo em francês que é potpourri, né, o nosso direito ele é um pupurri, ele é uma mistura. Você copia um pouquinho do direito português, um pouquinho do direito francês, um pouquinho do direito germânico, um pouquinho do direito italiano, junta tudo num código e faz o direito brasileiro. Legal, né? Então, assim, o nosso direito ele recebe todas essas influências. E em questão filosófica, para quem for fazer aí que eu falei já nas outras aulas, relações internacionais, direito, ou gestão de serviços jurídicos, enfim, que vai trabalhar, ou, né, que vai fazer engenharia, química, etc., e depois vai trabalhar com ética profissional, fiscalização, vai ser servidor público, vai perceber que o nosso sistema regulatório, as nossas normas, elas são totalmente kantianas, né? Então, eu só posso fazer aquilo que está previsto em lei, né? Isso é o princípio da legalidade, é o que o Kant está dizendo. Eu faço não é porque eu quero, mas porque eu devo. Percebe? Então, Kant, sim, é um dos pilares do direito, do nosso direito, juntamente com o Hegel. Vamos lá, mais algumas questões? Não. E se o menor não tiver nenhum responsável legal? Albert, sempre vai haver, só respondendo a sua questão, sempre vai haver um responsável legal. Podem ser os pais biológicos, podem ser os pais adotivos, se não, na ausência deles, né, pode ser o irmão, no caso aí, né, o ascendente, os pais, né, então, daí se não tiver os pais, os avós, se não tiver familiares, para onde que vai o menor? Ele vai para um orfanato. Daí, nesse caso, é o próprio Estado que se torna responsável pela ação desse sujeito. Perfeito? Então, sempre vai haver um responsável pelo menor de idade. Em última hipótese, o Estado. Agora, se ele tiver... Não, você não viajou. Albert, você não viajou, não. Essas são as nossas provas de direito. E se ele tiver 17 anos, 11 meses e 29 dias, não vai preso. Né? O direito, ele é kantiano, gente, porque ele é normativo. Se não tem 18 anos, não tem 18 anos. Não existe um quase 18 anos. Professor, Pode falar. professor, mas esse, por exemplo, esse caso aí do Albert tiver acontecido comigo com 16, 17 anos e tiverem me descoberto só com 18, 19. Vale a época da conduta. Gente, vocês têm que parar de perguntar coisas de direito para mim, que eu me apaixono e eu vou embalando.
mas vale você avaliado pela idade que você tinha quando você fez a ação. Se descobriu, você está com 20 anos, descobriu que com 17 anos, 11 meses e 29 dias você cometeu um assassinato, você vai responder pela época da tua conduta, da tua ação. Não é pelos 20 anos. É como se você responde como se fosse menor de idade, você vai entrar com 20 anos no processo, né, de reeducação social e não vai ser preso. Mesmo, entende? Interessante. Gente, vamos dar só mais um passinho na aula de hoje, senão eu vou ficar aqui falando de direito. Daqui a pouco eu acho que vai todo mundo fazer direito dessa turma, de tanto que eu vou ficar falando, que eu fico convencendo todo mundo, né? Vamos lá. Você descobriu que cometeu um assassinato. É a consciência, Vitor, às vezes você descobre só depois. Como que mata alguém sem saber? Sonâmbulo. Olha aí, Wellington, você pode estar sonâmbulo, mata alguém sem saber. Não responde. Você percebe, gente? Se você comprovar que você estava sonâmbulo ou sob efeitos de remédio e comete um assassinato, você matou alguém sem saber. Né? Então, assim, daí vai entrar naquela discussão, né, homicídio culposo, homicídio doloso, etc., mas, assim, para avaliação moral, você já não vai ser avaliado moralmente, porque você não teve consciência da sua conduta, né, você não teve racionalidade, né, sobre a sua conduta. Perfeito? Gente, só para avançar um pouquinho mais, né, depois vocês se apaixonam, a gente conversa mais aí sobre direito, eu posso até conversar com os professores ali da UEG, ou os professores aqui da UFPR, que eu também conheço, para dar uma aula aí sobre Kant e o direito, que é bem legal, é um tema que eu me apaixono demais. Mas vamos lá. O Kant, ele faz, né, então, com isso, quando ele deposita na razão, né, o seu primeiro critério para avaliar uma conduta moral, ele faz uma crítica direta ao utilitarismo, né, e ele vai falar o seguinte, né, a moral ela não pode se fundamentar na maximização da felicidade, mas no respeito às pessoas pelo valor de sua racionalidade. Então, assim, gente, percebam que isso é muito forte, né, o que o Kant está falando aqui, ele tira essa ideia do querer, para o Kant vai basicamente funcionar em seguintes esquemas, é aquilo que eu posso fazer, né, ou seja, quais são as minhas capacidades físicas, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer e o que eu devo fazer. O que prevalece sobre todas elas não é o poder de fazer alguma coisa, não é porque você tem um status, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem capacidade para isso, não é porque você deseja fazer aquela coisa, não é porque eu quero, porque eu inventei, porque eu gosto de fazer isso, mas é porque você deve fazer isso, porque você deve fazer a conduta, né, pelo valor que ela tem em si, né? Se eu devo dar aula, não é porque eu posso, não é porque eu quero, é porque eu devo dar aula, né? E isso está fundamentado aonde? Na racionalidade. Né? Uma outra crítica que o Kant faz ao utilitarismo, e isso perpassa os direitos humanos, né, vai perpassar pela ideia dos direitos humanos universais. Todos, lembra lá, é pressuposto de que todo ser humano possui racionalidade. Se todo ser humano possui racionalidade, só um minutinho, gente. Voltei. Se todo ser humano possui racionalidade, né, então ele deve ser respeitado pela sua razão, pela sua capacidade de fazer as coisas, né, e não por quem ele é, por qual descendência ele tem, se ele é germânico, aí a gente vai lembrar do nazismo, ou se ele é africano, ou se ele é asiático, ou se ele é brasileiro, se ele é uruguaio, paraguaio, não importa. Todos devem ser respeitados, não é pela sua condição de minoria ou de maioria, de descendência, de origem, mas sim porque todos nós somos capazes de ter razão. E se todos somos capazes de ter razão, nós possuímos, né, um mesmo critério, né, de dignidade. Eu vou dizer que a gente possui o mesmo valor. Perfeito? Então, não é
uns que vão valer mais e outros menos. A razão vai fazer com que todos valham a mesma coisa, tenham o mesmo preço. Que preço é esse? O preço de uma dignidade, o preço de um respeito. Então, só para a gente tentar andar esse passo, e perceber como que o Kant, ao depositar sobre a razão, a fazer o depósito sobre a razão, o primeiro critério, o primeiro passo para uma conduta justa, ele cai direto no direito, e isso foi muito legal que vocês trouxeram nessas perguntas, agradeço demais, porque é exatamente isso que o Kant ele é utilizado hoje, gente, de forma total para fundamentar o nosso sistema jurídico, então ele acaba sendo utilizado aí no nosso cotidiano. Então, o primeiro critério para a gente avaliar a conduta é saber se ela foi feita de forma consciente e de forma racional. E aqui eu já mostrei, então, para vocês a crítica ao utilitarismo. Avançando mais um pouquinho, então Kant vai dizer, é porque o ser humano é sujeito da razão que ele tem dignidade, e não um preço. Percebo, o ser humano ele tem dignidade e não um preço. Porque seu valor é absoluto e não relativo, como as coisas que possuem um preço relativo. Percebe? Então, gente, o Kant está fazendo aqui a crítica ao utilitarismo, Em último lugar, ele vai fazer a seguinte afirmação para o utilitarismo. Se a gente deposita o nosso critério de julgamento sobre o sentir o prazer ou sentir a dor, e eu já comentei isso com vocês, ele vai falar o seguinte, então a gente não vai ultrapassar em nada os porcos. Ele vai dizer o seguinte, um porco, ele também sente prazer e dor, e ele age a partir desse critério de prazer e dor. E nós não podemos nos reduzir ao nível dos porcos. Então, a gente vai sim sentir prazer e dor, no entanto, a gente vai agir de forma racional. Perfeito? Para a gente finalizar a nossa aula, e eu já mandar o link para vocês, o Kant ele vai ter dois atributos, para a gente também avaliar a nossa conduta dentro dentro do sistema aí de ética, que é saber se essa conduta é livre e é saber se essa conduta é autônoma, se eu agir de forma autônoma e se eu agir de forma livre. Daí o conceito de autonomia e o conceito de liberdade eu trabalho com vocês na próxima aula. Eu acho que hoje a gente avançou bastante, conversamos bastante, demos exemplos, vocês podem trazer mais exemplos de séries, podem trazer The Walking Dead, então, How to Get Away with Murder, então pode trazer esses exemplos que a gente vai conversando e vai falando de Kant, e vai aí tentando entender o que é esse sistema kantiano, e na próxima aula eu acho que vai ser muito legal, a gente tem a aula amanhã, que vocês vão ter um conceito de liberdade que vai dar um bug na cabeça de vocês, porque a liberdade para o Kant não é fazer aquilo que eu quero, mas é estar submetido ao que o Estado diz que eu tenho que fazer. Então, quanto mais eu cumpro aquilo que está no Código Penal, Civil, no Código Ambiental, enfim, quanto mais eu vou cumprir essas obrigações, mais eu me torno livre. É um pouco paradoxal essa afirmação do Kant, mas a gente compreende ela melhor amanhã às 4:30 da tarde. Pode ser? Tranquilo, gente? Tem mais alguma dúvida para hoje? Além de que eu vou mandar o link para vocês, óbvio. Já estou preparando aqui o link. Professor, pode falar. Eu queria fazer um comentário. Pode fazer. Quem que está falando? É a Maria Clara. Pode falar, Maria Clara. É que o Jefferson falou sobre esse caso aí que ele viu, e aqui no Brasil aconteceu uma coisa parecida, só que não foi nesse estilo, e na verdade não tem a ver com a pessoa do pedófilo em si, mas o que aconteceu? Era um homem, ele estava tendo pensamentos, de pedofilia, ele percebeu que ele precisava de ajuda e ele foi num psiquiatra. Esse psiquiatra é muito famoso aqui no Brasil e esse caso aconteceu recentemente. E aí, como ele estava... E esse psiquiatra, ele é cristão, muito conhecido na comunidade, principalmente na católica e na evangélica.
E aí, o que aconteceu? O método que ele utilizou nunca tinha sido utilizado por nenhum psiquiatra aqui no Brasil. Na verdade, não é muito comum você curar um pedófilo, né? Mas ele conseguiu. Ele introduziu o homem numa vida sexual com pessoas adultas, prostitutas adultas, só que com feições infantilizadas. E aí ele foi fazendo esse caminho. Primeiro utilizou prostitutas infantis, com carinha de criança, depois foi crescendo até ele ter atração sexual por mulheres adultas normais. Então, causou um rebuliço aí bem grande na comunidade religiosa, mas em toda a área da psiquiatria também. E eu queria que comentasse sobre a moralidade desse caso. Aconteceu recentemente. O nome do psiquiatra é... Não vou divulgar o nome do psiquiatra. Não vai divulgar agora, você vai deixar todo mundo curioso, todo mundo tá abrindo uma aba no Google para procurar quem que foi o psiquiatra. Maria Clara, obrigado aí pelo exemplo. Gente, vamos lá, né? Como a Maria Clara comentou aí desse, vamos colocar entre aspas, pedófilo, por que pedófilo entre aspas? Gente, pedófilo é aquele que comete pedofilia, né? Você ter o pensamento é até legal, eu não sei quem de vocês aqui é católico, evangélico, mas há uma certa como é que se diz, uma expressão no cristianismo, onde você pede perdão, né, pelos pensamentos, palavras e ações, não tem isso? Né? Quem é católico aí, pelo menos eu sei que no catolicismo tem, eu acho que para os evangélicos ou para os demais cristãos também tem. Nesse caso, gente, pensamento, você pode pensar o que você quiser, né? Ele não perpassa o campo da moral. O que perpassa o campo da moral, né, é a conduta. Nesse caso, por mais que ele tivesse pensamentos, né, pensamentos pedófilos, né, o que acontece? Né, ele nunca fez uma conduta de pedofilia. Então, por mais que ele tivesse pensamento, né, e até louvável que buscou ajuda e etc., ele nunca tendo feito uma conduta, nunca tendo feito uma ação, o que ocorre? Ele não fez nenhum ato imoral. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é isso. Em relação ao tratamento que é feito, né, percebam, daí aí que eu queria que a parte da estética tivesse aqui com a gente na ética, né, porque ética e estética não se separam, e vocês vão estudar estética só no final do ano que vem, mas vamos lá, veja que a Maria Clara fala de que o psiquiatra utilizou, né, de prostitutas, ou na verdade, vamos atualizar aí, né, profissionais do sexo, com afeições infantis, né? Vejam, da parte legal, essas mulheres, essas profissionais do sexo, elas são maiores de idade. Não há nenhum impedimento. Houve ilegalidade no tratamento? Nenhuma. No entanto, como a gente tem um apego tão grande pela estética da conduta, né? Gente, é a estética da conduta que vai potencializar a avaliação ética dela. Percebam, né? Quando você pega garotas de programas, por mais que elas tenham, né, mais de 18 anos, mas possuam afeições infantis, e você faz um acordo e utiliza do trabalho delas para fazer um tratamento relacionado à pedofilia, nós temos toda uma estética da infância envolvida aqui, né, que passa por uma avaliação moral. E uma avaliação moral que está fundamentada onde, Maria Clara? Você comentou que é uma pessoa conhecida dentro da comunidade católica e da comunidade evangélica, não é isso? Sim, ele já trabalhou ele é católico, psiquiatra, né? Psiquiatra. Ele trabalhou no Tribunal Eclesiástico do Rio de Janeiro. E é só pesquisar o nome dele na internet, que depois eu faço. Não, depois eu compartilho aqui. Mas ele é muito famoso e ele tem atuação. Mas por que ele passa por uma avaliação negativa do ato aqui? Porque a avaliação negativa, ela não se dá na perspectiva kantiana desse tratamento que ele propôs. Ela está se dando a partir de que ética? De uma ética cristã, né? De uma ética, né, onde o próprio sexo e a sexualidade, ela já é
toda envolta em tabus, né, então a ética cristã, ela tem isso, tem todo esse, digamos, esse cuidado, né, esse status com a sexualidade, e ela vai perpassar por isso. Então, quando esse sujeito, ele faz esse tratamento, ele propõe esse tratamento, por parte do direito, não há ilegalidade alguma, né, e, por parte, muito provavelmente, se ele tiver sido processado lá no Conselho de Medicina, né, na CREMERGE, se ele é do Rio de Janeiro, no caso, se ele foi processado, é muito provável, depois eu posso até pesquisar se ele foi processado ou não pelo Conselho de Ética da Medicina, muito provável que ele não foi condenado, né? Por quê? Porque não há nenhuma ilegalidade aqui, né? Ele trabalhou com pessoas adultas, né, a única questão foi o quê? A estética. E essa parte da estética, ela foi avaliada por onde? Pela moral cristã que estava em torno aqui, e ele foi julgado como sendo imoral. Se a gente colocar ele para uma avaliação kantiana, né, nessa avaliação kantiana, Maria Clara, eu acho que talvez aí a pergunta que você está querendo que eu responda, ele não está fazendo nada, a princípio, nada de injusto ou incorreto. Ele está fazendo uma conduta moral, percebe? Ele tem veja que há uma racionalidade dele, ele pensou, bom, se ele tem pensamentos para ter relações com meninas, se eu utilizar mulheres adultas, mas com feições infantis, talvez, né, ele né, se corrija aí dentro da psiquiatria e tenha um tratamento eficaz. Então, veja que há uma racionalidade por trás do tratamento dele, não foi baseada, né, a gente que se baseia na emoção aqui para comentar o caso, mas o psiquiatra, ele foi muito sensato, digamos assim, numa perspectiva kantiana, de propor esse tratamento, né. Respondido, era isso que você queria ouvir? Então, assim, por parte do Kant, o médico está correto. E por isso que eu digo, muito provável, se ele foi processado dentro do Conselho de Ética da Medicina, Psiquiatria, da CREMERGE, é muito provável que ele não tenha sido condenado, sequer advertido. Né? Por outro lado, ele não foge de outras avaliações morais que a gente faz, de outro julgamento. Percebo, né? A moral está aqui para julgar, todo mundo julga. Né? A gente vai ter o nosso posicionamento. Mas é por quê? Porque a estética está influenciando a nossa conduta. Uma coisa é eu dar um tiro em alguém e matar, outra coisa é eu pegar uma faca e esquartejar a pessoa em praça pública. Tudo é assassinato. O que muda? A estética do assassinato. Né? A estética da conduta, ela dá esse impacto e ela vai ser utilizada aí para a gente também fazer a avaliação moral. Uma coisa, para a gente encerrar a aula, e eu juro que eu jogo aí o link para vocês assinarem, uma coisa é você ter a estética, ó, pensa na estética de alguém carregar 50 mil reais dentro de uma mala, roubando 50 mil reais dentro de uma mala de uma forma discreta, né? Outra coisa é um pivete na rua chegar com uma arma, te colocar a arma na cabeça e te roubar 10 reais, né? Você causa uma impressão estética, né? Às vezes você vai condenar muito mais esse pivete que roubou 10 reais, né, do que esse sujeito que está carregando aí 50 mil reais numa mala. Vejam, as condutas são as mesmas, a proporção da conduta ela é muito diferente e a estética vai ter uma influência para a gente julgar ela moralmente ou não. Mais algum comentário, gente? Ou está respondidas as questões? Ah, não, teve uma pergunta que ficou lá em cima. Professor, Pode falar. Pode falar. No caso aqui, o Albert perguntou se tipo, a hipnose funciona. Qual o seu ponto de vista sobre isso, sobre a hipnose? Gente, eu não conheço nada de hipnose, sério mesmo. Já fiz tratamento psiquiátrico, né? Tipo, não escondo de ninguém. Minha irmã é psicóloga, então eu sou muito tranquilo em relação a isso. A minha irmã é psicóloga, já fiz tratamento psiquiátrico, né? Eu já usei remédio, mas nunca fiz hipnose. Então, eu desconheço totalmente, né? Assim, eu vou dar uma daquela, prefiro não opinar, para não falar besteira. Mandei o formulário aí, gente, pode assinando e pode saindo, desculpe segurar vocês aí, mas de fato eu não sei nada. Eu só gostaria de finalizar a aula com uma pergunta que ficou lá em cima, eu não lembro quem comentou, e que eu quero retomar, começar a aula de amanhã a partir dela, né? Como que a gente sabe que a pessoa cometeu um crime, o homicídio, no caso,
com intenção ou sem intenção. E a gente vai qualificar ele como culposo ou ele como doloso. Como que a gente prova a intencionalidade, né, de uma conduta? A gente vai ter que provar a racionalidade. Amanhã, quando a gente discutir autonomia, a gente vai estar falando dessa questão, a intenção, né, de uma conduta, e daí eu volto nessa questão e respondo ela para vocês amanhã, e a gente começa a aula discutindo ela. Beleza? Tranquilo, gente? Então, já são 9h12, eu mandei o link para vocês, vou mandar de novo. Gente, pode mandar esse link no WhatsApp aí dos grupos da sala de vocês, o pessoal assinar, eu vi que teve alguns que caíram, eu vi que hoje nós tivemos um pouco menos de alunos nas salas, uns 8 alunos a menos, talvez a conexão aí em Uruaçu não esteja tão boa também, em alguns lugares. Muito obrigado pela atenção de vocês, podem trazer mais questões, eu adoro debater esses temas com vocês, sempre fiquem à vontade aí para a gente conversar durante a aula, tá beleza? Não, podem abrir o microfone, pode mandar mensagem no chat, Professor, pode falar. O senhor e o Wellington também nos comentários, é uma coisa que eu queria saber. Oh, meu Deus, eu esqueci agora o nome que ele tinha falado aí, que você tinha falado que preferia não falar sobre. A hipnose. A hipnose, ela pode ser usada como tratamento psiquiátrico ou da psicologia, no caso, na área da psicologia, porque pelo que eu conheço da hipnose, se ela realmente funciona, ela só funciona temporariamente, não? Ou ela pode influenciar a pessoa de maneira, como é que eu digo, permanente? Pode. Tem gente que se utiliza da hipnose também para tirar traumas, né? Para poder bloquear coisas da mente, etc. Porque a hipnose é uma coisa que eu não sou muito ligado nessa parte. Deixa eu contar, então, uma anedota enquanto o pessoal vai saindo, eu respondo essa história para vocês, e vocês podem perguntar amanhã também, que ela é muito engraçada. A hipnose, sim, ela pode ser utilizada em tratamentos médicos, ela tem esse reconhecimento, inclusive institucional, e eu falei que eu não conhecia nada de hipnose, mas eu menti para vocês, fiz uma ação, na verdade eu conheço um pouco da hipnose, porque, não sei se eu comentei com vocês, eu fui seminarista, né, e quando eu era seminarista, aqui na Diocese de Rio do Sul, em Santa Catarina, tinha um bispo chamado Dom Tito Bus. Depois, se vocês quiserem procurar, há livros dele, há vídeos no YouTube, ele foi extremamente famoso, hoje ele já é falecido, e esse bispo, ele fazia a prática de regressão de forma na hipnose. Inclusive, uma vez eu participei de uma sessão com ele, onde, num retiro nosso, ele fez parte do retiro de forma de hipnose. Não senti muita diferença, não sei se não funcionou para mim, não bateu em mim, não sei o que aconteceu, mas, então, a hipnose, sim, ela pode ser utilizada tanto de modo imediato no tratamento, quanto nesses esquemas, principalmente pela psicanálise e tal, algumas linhas da psicanálise, não todas, mas ela pode ser utilizada como tratamento permanente, onde você vai, através da hipnose, fazendo espécies de regressão, e daí, dependendo da corrente que você utiliza, pode regressar para outras vidas ou não. No caso desse bispo, ele regressava até a infância, né, por conta da perspectiva religiosa. Dom Tito Bus, quem quiser procurar depois, e é o nome dele aqui. E, então, assim, ele pode, sim, ser utilizado a hipnose para você descobrir determinados traumas, né, e a partir dessa descoberta você conseguir trabalhar com esses traumas de infância. Então, ela é muito utilizada, né, dentro da psicanálise, né. E, assim, gente, talvez eu tenha falado uma grande besteira para vocês, talvez aí um psiquiatra, um psicólogo que eventualmente assistir essa aula aí, talvez se for assistir e quiser comentar melhor o uso do tratamento da hipnose, eu deixo muito aberto. Isso é um pouquinho que eu sei da hipnose, que foi essa experiência que eu tive com esse bispo, que é o Dom Tito Bus. Respondido? Eu não sei se foi não foi o Milton, eu acho que foi o João, o Jefferson. Foi eu. O Milton falou aí nos comentários que a hipnose parece um grande placebo, mas o placebo também não funciona, de certa forma? Exatamente. Porque se ele tem uma efetividade, mesmo que seja mínima, tecnicamente ele funciona.
Exatamente, ele pode ser, funciona tipo um placebo, pode ser placebo, para uns vai ser de fato remédio eficaz, né, mas assim, eu sei muito pouco da hipnose, eu posso talvez até conversar com a minha irmã, ou com um amigo meu, que é o Ematuir, que eles são psicólogos, talvez eles possam até vir aqui em sala e explicar um pouquinho melhor como que funciona isso, né, se vocês aí tiverem uma curiosidade, a gente faz uns 10 minutinhos aí. Afinal, o que é essa hipnose? Porque a gente tem sempre, né, uma áurea ao redor desse tema, um tanto quanto de curiosidade, né? Mas, gente, eu vou finalizar a aula aqui, senão o professor da próxima aula vai me xingar, né? Eu agradeço a presença de vocês, novamente. A gente se vê amanhã. Obrigado aqui pelas participações. Vou encerrar aqui a gravação, tá? E até amanhã. Professor, finalmente uma aula boa depois de tanto